E aqui no estúdio, o Ricardo Vargas tira dúvidas sobre alimentação, sobre nutrição, sobre saúde de maneira geral. Ricardo, tem várias perguntas aqui chegando nesse mesmo teor da pergunta da Joselita Rios de Salvador. Ela está com os sintomas da menopausa incomodando muito. O que fazer, o que comer para melhorar os calores intensos? Tem alguma coisa? Tem alguns alimentos que eles representam o estrógeno feminino. São estrógenos, né, de origem vegetal, chamado de fitoestrógeno. Eu tenho tanto na soja quanto na linhaça. Na soja, chamado de fitoestrógeno, e na linhaça, lignana. Esses dois, eles podem, talvez, dar uma melhorada. Dificilmente eles vão resolver o problema. Mas é óbvio que só mexer na alimentação acrescentando esses dois produtos talvez seja muito pouco. Você precisa fazer mais algumas coisas correlacionadas a estilo de vida. A prática da atividade física, ela reduz muito, né, os efeitos colaterais da menopausa. Também uma boa noite de sono reduz muito. E justamente nesse período as mulheres acabam tendo uma certa dificuldade em dormir. Por isso é importante ela monitorar a qualidade de sono, porque se piorar o sono, provavelmente piora os efeitos colaterais. E ela precisa estar no controle das suas emoções. Sabe, gerenciar a emoção não é uma coisa muito fácil, mas é necessário e possível. Existem várias técnicas e o próprio estilo de vida ajuda. O primeiro aspecto é a questão do sono, porque justamente das 21 horas e 30 minutos até as 2 horas da manhã é quando você controla o cortisol, que é o hormônio do estresse. Se você dorme tarde, você perde a oportunidade de controlar o cortisol. E não controlando o cortisol, você não produz a serotonina na manhã seguinte, que é o da felicidade. E isso tudo acaba interferindo muito nessa parte hormonal. Então, controle das emoções, investir numa boa noite de sono, fazer atividade física e consumir os produtos que têm fitoestrógeno, como soja e a lignana, né, vindo da linhaça, pode ser uma boa opção para ela começar esse processo da mudança. E aí depois ela relata num próximo jornal como é que ela se saiu nesse período. A Ana Paula de Ubá, em Minas Gerais, quer saber sobre o consumo de carne de soja. Com que frequência pode fazer isso? Olha, em casa nós consumimos, mas consumimos pouco. Por quê? Porque, primeiro, é difícil de você achar uma soja hoje que não seja transgênica. Eu sou paranaense, no Paraná nós temos 99,3% da soja transgênica, ou seja, sobra 0,7%. Ainda é uma quantidade razoável que daria para uma boa parte da população. Por quê? Porque é um estado que produz muita soja. O milho já é 99,7%, sobra só 0,3%. Ou seja, não está fácil você fugir do transgênico. Existem algumas marcas que são marcas que investem na parte orgânica, no natural, que não são transgênicas. Dessa forma, você poderia consumir 2, talvez 3 vezes na semana, não precisa mais do que isso, porque nós temos vários alimentos que são fontes de proteína também. É claro que a proteína texturizada de soja talvez seja um dos alimentos mais concentrados em proteína. De 100 gramas de proteína texturizada de soja, 50 gramas é proteína. Então é muita coisa, né? Já se você pega, por exemplo, um alimento como o amendoim, que é uma leguminosa muito proteica, é 25%. Ou seja, você já caiu aí para metade da quantidade. Você também não vai comer 100 gramas de amendoim, a não ser que você queira criar uma esteatose hepática, né? Que é muito amendoim para se consumir numa refeição. Então a soja, ela já é bem concentrada em proteína, na forma de proteína texturizada mais ainda. Mesmo que ela não seja transgênica, ainda tem a seguinte questão que a gente precisaria levar em consideração. Soja, ela passa por vários produtos no processo da extração do óleo. E esses produtos são produtos químicos, muitos deles de origem de petróleo, e acaba sobrando um pouco de residual. Então não é interessante que ela seja acrescentada mais de 2 a no máximo 3 vezes na semana. A Márcia, do Rio de Janeiro, quer saber que intervalo para tomar vitamina B12 injetável. Então, ela precisa fazer os exames, mas em média a gente acredita que 1 ano, né, de ano em ano, ou seja, uma vez ao ano já é o suficiente. Mas você precisa fazer os seus exames e observar as seguintes questões. A queda da vitamina B12, ela acontece por vários aspectos. Então, por exemplo, se você está sofrendo de estresse, você tem tendência a ter uma vitamina B12 mais baixa. Digamos que você também começou a praticar atividade física com o propósito de ganho de hipertrofia, está fazendo musculação. Isso também aumenta a demanda de B12, né, e ela vai poder reduzir essa B12 mais rápido. Então, em média, ano a ano. Uma vez ao ano já seria suficiente. Mas é sempre bom repetir o exame, dar uma analisada, de repente com 6 meses, ver como que foi o progresso, né, da queda dessa vitamina B12 nesse período, e aí ela toma a decisão de repor a cada 6 meses ou uma vez ao ano.
Por falar em hipertrofia, o Samuel de Pelotas quer saber que alimentos são ideais para ele criar massa muscular. Ele está fazendo academia, tem 49 anos de idade. Bom, eu sendo vegetariano, eu não vou fazer indicação de alimentos de origem animal. Eu tenho meus motivos por qual eu deixei de consumir os produtos de origem animal. Minha primeira formação é em zootecnia. Um dia perguntando por um produtor, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, né, por que ele comia o frango de 6 meses criado ali num galinheiro próximo da casa dele se ele tinha 18 mil frangos no barracão. E aí ele disse que depois eu entenderia, porque eu estava só no terceiro ano da faculdade. E aí quando eu entendi, eu parei de consumir. Então eu não faria indicação com relação aos produtos de origem animal. Com relação aos produtos vegetais, o que você tem de opção? A própria proteína texturizada de soja que nós citamos, tem muita proteína, mas não dá para consumir muito. O amendoim é uma ótima fonte de proteína. Aí você tem o tremoço também como sendo uma fonte bem interessante. As pessoas quase não consomem tremoço, mas o tremoço ele é uma leguminosa muito consumida em Portugal e tem por volta de 15 até 20%, né, do seu peso formado por proteína. Então é interessante. Aí você tem o grão de bico, tem por volta de 9, e os feijões têm de 6 até 9 gramas de proteína. Aí são as principais fontes de proteína. Se você não consegue fechar a necessidade proteica só com esses alimentos de origem vegetal e vai precisar fazer uso de um suplemento, aí você pode utilizar-se de 2 suplementos que eu acho interessante. Um é a proteína do arroz integral e também a proteína da ervilha. 2 opções aí que você tem no mercado, os preços são compatíveis com o preço dos suplementos de proteína de origem animal e aí você vai corrigir aquilo que falta.